Saudações a toda a classe de negros e negras, aqui quem fala é João Marcos Bigon, seu professor de História, seu chanceler da causa antirracista aqui do GOI, do Teologia de Boteco, seu Martin Luther King do Rio de Janeiro, seu Hotel da Guanabara, seu Pantera Negra de Duque de Caxias. Bem, não falei hoje dos meus negros e negras desse país lindo e maravilhoso, porque a situação do país está cada vez pior e parece que o apocalipse está chegando. A grande jogada, a grande sacada, o grande bônus disso tudo é saber que muito provavelmente negros vão continuar, já que o apocalipse aconteceu pra gente várias vezes dentro do período histórico, dentro do tempo da história da humanidade, né? E aí então eu tô suave, o mundo vai acabar e a gente vai ficar aqui e só vai ter preto. Infelizmente meu pai é branco e eu não sei o que vai acontecer com ele. Tudo bom? Essa semana essa semana já acabou, né? Então no começo da semana, no domingo, se eu não me engano, domingo para segunda, eu não sei exatamente a data, o ator e humorista Yuri Marçal, que é um humorista stand-upper negro, foi a público, gravou um vídeo dizendo contando de uma situação de racismo gravíssima que aconteceu com ele em Santa Catarina, se não me engano, Porto Alegre, acho que Porto Alegre, posso estar errado, né? Ele disse em vídeo que ele terminou um show, ele pegou um Uber, pediu um Uber, ele, o produtor dele, o diretor dele, não sei exatamente, o agente dele. O agente dele entrou pelo banco da frente, sentou do lado do motorista e ele sentou no banco de trás, atrás do motorista. E aí, quando ele sentou no banco de trás do motorista, o motorista virou pra ele e falou: sai de trás de mim, senão você vai tomar um tiro na cara, né? E aí o Yuri falou: o quê? Né? Ele entendeu, ele falou: pode ser brincadeira, né? E o cara repetiu. E aí disse que ele, revoltadíssimo, xingou o cara, saiu do carro, em movimento, inclusive. O cara que tava com ele, acompanhando ele, também saiu. E ele foi para algum lugar público, acho que um restaurante, uma lanchonete, e o cara ainda ficou, o motorista do Uber, e denunciou, né, terminou a corrida, enfim, e ele foi para uma lanchonete, enquanto o motorista, mesmo cara, o motorista do Uber, ficou cercando ele, olhando, e, enfim, encarando, como se estivesse vigiando ele. Aí, por que eu trago, por que eu levantei essa pauta hoje, por que eu trago isso aqui hoje? A gente está vivendo um momento da política no país em que aparentemente várias atitudes que antes um código, um resquício de decência das pessoas desse país, um senso ético e moral que eu acho que as pessoas ainda tinham, proibiam elas de tomar, né? Essas atitudes elas eram meio que barradas por algum tipo de código minimamente que as pessoas entendiam, né? Enfim. E parece que depois que o presidente se apossou, as pessoas perderam isso, ou não perderam, né? Elas votaram porque elas sabiam que essas barreiras não existiriam mais para essas atitudes delas. E elas começaram a fazer. E o que eu queria, na verdade, levantar hoje não é nem uma análise profunda disso, mas é só para a gente perceber como o racismo enraizado na cultura brasileira, na mentalidade brasileira, ela amplia a lógica da polícia, ela amplia a lógica racista do policiamento estatal para as práticas sociais mais comuns e mais cotidianas, porque isso é um ato cotidiano. Há 2 semanas atrás, ou 3, um youtuber, o Spartacus, ele foi proibido de utilizar também um motorista de aplicativo porque ele era negro e gay, né? E aí, por que eu tô falando negro? O cara não necessariamente, até onde eu sei, não chamou ele de por nenhuma ofensa racial, mas o primeiro lance ali, o primeiro conflito se deu pelo fato do território onde Spartacus morava ser um território supostamente perigoso, qualquer coisa do tipo, né? Mas a questão é que é gravíssimo a gente está vivendo um momento em que as pessoas não podem pegar o Uber sem saber se vão tomar um tiro na cara, porque elas estão sendo ameaçadas por pessoas que não têm. Se a polícia não tem a autorização para fazer esse tipo de ameaça, por que o motorista de Uber. E olha a gravidade disso, gente. O motorista do Uber estava oferecendo um serviço ao Yuri.
O racismo no país, ele ultrapassa tanto as barreiras das lógicas, e aí é que tá. E aí é que tá, e isso para mim é muito importante analisar isso, quando a gente tem pessoas que talvez bem intencionadas ou sem saber, e às vezes eu não quero nem pensar muito nisso, porque eu fico com medo de perder a amizade, né? Mas eu vejo amigos marxistas falarem que a pauta racial muitas vezes ela tem que ser posterior, porque o problema no Brasil é de classe. Só que aqui, por exemplo, a gente tem um cara que oferece serviço para o outro, este outro que contratou o serviço é uma pessoa que tem visibilidade, é um artista, né? E simplesmente não tem como você vai fazer uma leitura de hierarquia a partir de classe nesse caso. Não tem como. Porque o cara, pelo fato de ser branco, e aí não vou entrar nem no mérito dele estar na região em que ele tá. Eu vou tentar sair desse estereótipo do sulista racista, porque eu tenho amigos que conseguem quebrar essa lógica, né? Mas o fato do cara ser branco autoriza ele, de alguma forma, por algum motivo, a ameaçar a vida de um outro cara, que era o contratante do trabalho. E ameaçar não no sentido de eu não gostei da sua cara, você falou algo que eu não gostei, enfim, sei lá. Não, era simplesmente. Isso é claramente um ato de racismo. Ele não precisava chamar o Yuri de macaco, ele não precisava. Não, o Yuri é um negro retinto. Ele não é eu não sei nem se tem um negro padrão, né? Mas ele é claramente carioca, ele é jovem, né? Ele tá na faixa etária dos assassinados, né? Ele tá na faixa etária dos inimigos públicos, né? Assim como eu. E ele vai lá e senta atrás do banco do cara, e o cara se acha no direito de ameaçar, e aí não só de ameaçar, e aí percebam por que eu tô falando que isso é um alargamento do modus operandi da polícia militar em todo o país pro campo extrapolicial, vamos dizer assim, né, para usar um termo bonito e tentar de repente mais para frente criar até um conceito. Porque depois da situação, não contente, o cara começou a cercar os dois rapazes, começou a policiar no sentido mais profundo e mais radical do termo, a policiar a atitude dos rapazes, como se ele não tivesse errado no que ele fez. Ele ameaçou uma pessoa de morte. Ele ameaçou dar um tiro na cara de uma pessoa. Isso é muito grave, gente. Isso é extremamente grave num nível assim que para cariocas e negros que experienciam isso diversas vezes, a gente talvez está tão blindado para esse monte de merda que a gente deixa passar batido, né? Mas isso é grave, porque se o Yuri, por exemplo, ele recuasse, ele não se posicionasse, ele não fizesse barulho, talvez isso fosse mais um caso de violência não policial, mas com todo o modus operandi da polícia militar e do poder armado, né? E do braço armado do Estado, né? É bom que a gente continue atento, que a gente permaneça atento, que a gente não recue. É bom que a gente fique atento a todo tipo e todo e qualquer tipo de ameaça, de palavra, de frase ou de prática de violência e de policiamento dos corpos negros, né? E se você é branco e está assistindo isso, nunca deixe, nunca se cale, nunca permita que isso aconteça. Exerça o seu privilégio e tenha responsabilidade moral nesse país. Um beijo negro, um abraço negro, um sorriso negro. É nóis.